Bem, bom dia a todos, todas que estão aqui. É mais uma provocação, um compartilhar de experiências, de testes aqui, testes ali, de práticas pedagógicas que tenho feito nesses anos em sala de aula. E então é muito mais do que é menos pretensioso do que uma palestra, um mini curso. Quero compartilhar experiências com vocês, algumas metodologias que para mim deram certo, né? E é interessante a gente compartilhar práticas exitosas, né? Nesse sentido, né? E aí, então eu acho que é mais ou menos isso. Bom, meu nome é Rodrigo, e sou egresso aí da UFMS, sou cria da UFMS, cria do professor Hauer, né? Fiz a minha graduação aí na UFMS, mestrado, doutorado, sempre trabalhando com o Luiz Vilela, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado. E trabalhando na questão mais da análise literária, né? Mas sou professor da rede pública, professor do 6º ano, né, até o ensino médio. Também sou professor na AEMS, aqui em Três Lagoas, Faculdade Integrada de Três Lagoas. E também trabalho desde o primeiro ano da graduação até o último ano de graduação, com leitura e produção de texto, né? Então, essas práticas todas que a gente tem, que eu vou apresentar aqui, essas minhas provocações, não são nada definitivo, né? É apenas um compartilhar de práticas exitosas, assim, que ao meu ver foram práticas exitosas, e que estamos aqui nessa luta de sermos professores, né? Acima de tudo, antes de sermos pesquisadores, também somos professores, né? Ou queremos ser professores, temos a pretensão de sermos professores. E tem há muito tempo que tem me inquietado isso, né? De como trabalhar em sala de aula melhor, fazer com que o nosso aluno aprenda melhor, né? Potencialize o estudo da língua, o estudo da leitura, principalmente da leitura, né? De levar essa leitura. Eu brinco que eu sou professor da leitura, né? Que os alunos, quando me veem, o professor, ele já vai pedir para a gente ler alguma coisa, né? Então, eu sempre estou lendo para eles, sempre estou pedindo para eles lerem, né? Eu acho que a leitura é profunda, fundamental na sala de aula, ao meu ver, né? Então, vai ser uma troca de experiências aqui com vocês, e eu quero que, assim, não fique só eu falando, tá? Se vocês quiserem me perguntar, se vocês quiserem abrir a câmera, vocês fiquem à vontade. Vocês podem interagir comigo, me interromper a hora que vocês quiserem, né? Olha isso, não sei o quê, até para me contestar, para falar, não, isso está errado, a gente está aqui para isso, né? É algo que a gente está aqui para trocar, para ter esse encontro, né? Porque eu acho que o encontro de professores, encontro de futuros professores, é muito interessante para que a gente aprenda mais, né? E são práticas que eu fiz lá no Jomap, na escola Jomap,
e também nos cursinhos que dou aula, né? Trabalhando com essa questão da literatura, como que a literatura pode contribuir para, para, para a prática da argumentação, né? Para o fazer argumentar, né? Para que melhore a qualidade da argumentação dos alunos, né? Não só da argumentação por escrito, no texto dissertativo, aquele tradicional que a gente ensina para o vestibular, para o Enem, mas também na argumentação oral, né? Para que eles possam conseguir debater ideias, se colocar, né, de maneira crítica, ressignificar coisas, ressignificar ideias, né? O que contribui não só para a disciplina de língua portuguesa, mas isso contribui também para as outras disciplinas, né? Para que eles possam, assim, saber se colocar, né? Não só ficar opinando por opinar, né? Saber a diferença entre a opinião pura e simples para a construção da argumentação, não é? Como que é importante. E quando eles conseguem argumentar de maneira satisfatória e com qualidade, né? E com autoria, que é o que a gente quer, e a BNCC fala tanto disso, né? De autoria, eles ficam admirados, assim, é uma coisa interessante, como eles conseguem perceber que antes era apenas um achismo, uma opinião, e eles conseguem argumentar de maneira consistente, né? E eles têm me relatado, os alunos têm me relatado, sobretudo os alunos do ensino médio, eles têm me relatado quanto isso melhora, por exemplo, em seminários de geografia, de história, né, de sociologia, de filosofia, né, essas outras disciplinas que temos aí, projeto de vida, intervenção comunitária, que são essas disciplinas novas que temos aí no ensino médio, né. Então, é muito interessante quando a gente vê que eles conseguem argumentar de maneira satisfatória, né? Então, é isso que tenho que vou trazer aqui para vocês, para essa troca. Alguém quer fazer alguma pergunta nesse início aqui? Alguma colocação? Não? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Então, da ficção à argumentação, uma proposta para o ensino do texto dissertativo argumentativo utilizando a literatura, né? Partindo da literatura, utilizando a literatura como ferramenta, né? Para a aprendizagem, o ensino-aprendizagem do texto dissertativo argumentativo, né? Não para trabalharmos propriamente essa questão da estrutura, porque essa estrutura, muitos deles já estão careca de saber, né? Essa estrutura é o mais fácil, né? O problema é o molho do texto, né? O problema é o construção da argumentação, né? Essa progressão temática, a construção do tema, sem fugir do tema, selecionar, organizar, editar os argumentos em prol da defesa de um ponto de vista, que é o que o Enem pede para esses alunos, né?
fazerem aí, principalmente nas competências 2 e 3 de correção do texto dissertativo, né? Então, para que essa argumentação fique melhor. E a minha tese aqui, a minha ideia é de que a literatura ela é uma importante ferramenta para que ele consiga melhorar o seu argumento, né? A qualidade da sua argumentação, né? Então, a pergunta, a inquietação que sempre tive, né? Eu sempre pensava como utilizar, principalmente a ficção, né? Poesia também é interessante, mas como venho mexendo com a ficção faz um tempo, né? O texto ficcional, como que a ficção poderia ser essa ferramenta fundamental para a argumentação, né? Como desenvolver nesses alunos essa capacidade de argumentação, né? E a gente vê eles assim perguntando: nossa, professor, mas pode usar literatura? Pode usar isso aqui? Pode usar aqui? A gente vê tanto em redações nota 1000 do Enem, por exemplo, que tiraram a nota máxima, muitos alunos utilizando a literatura, muitos mesmo, né? Utilizando o ano passado nós tivemos aí uma redação muito interessante utilizando vidas secas, né? Esse ano também muitos usaram o tema que foi domingo passado agora, né? Utilizando muita literatura. Foi um tema que foi a preservação, né? Dos povos tradicionais, né? A valorização dos povos tradicionais, não é? Dos povos originários, né? E usando muita literatura, o romantismo, né? Trazendo o Iracema, o Guarani, o Torto Arado, que é um romance que gosto muito, o professor sabe. Então, eles usaram bastante esses textos, né? Ajudaram bastante. Trabalhamos esses textos durante as nossas aulas, e eles conseguiram utilizar a literatura para desenvolver melhor a argumentação, para fazer esse texto melhor. Mostrar para eles que a literatura ela tem diversos recursos, não é? Que a literatura pode trazer não só o repertório cultural, que a gente chama, né? Não só esse repertório cultural, mas também modos de fazer, né? Eu digo para eles assim, quando a gente lê um texto, eu pelo menos quando leio ficção, eu fico observando assim, como também gosto de escrever, né? Eu fico observando assim, como aquele cara fez aquilo, né? Como ele fez aquilo? Como ele escreveu aquilo? Que recursos ele usou para escrever aquele texto? Não é? O que ele estava pensando na hora de escrever? Não é? Como ele construiu aquela frase? A artesania da frase, não é? O cuidado que ele teve para a frase ficar interessante, para a frase realmente traduzir aquilo que ele estava pensando, né? Quais foram as técnicas que ele utilizou para escrever aquilo? Né? Fico observando e fico tentando mostrar para eles justamente essa construção, não a leitura pela leitura, mas de enxergar como essa leitura é feita, como aquele texto foi feito, né? E mais do que nunca, há um ensino dos gêneros textuais, né? Trazer
uma maior diversidade de gêneros textuais para dentro da sala de aula, né? De gêneros literários, né? Mostrar para eles, muitos assim não sabe definir uma crônica, não sabe definir, como também não sabe diferenciar um conto de uma crônica, né? Muitos ainda confundem a novela, por exemplo, com um programa de TV. Muitos confundem, né? Muitos alunos do ensino médio confundem trazer essa questão dos gêneros textuais. Muitos não sabem essa diferenciação. Diferenciar conto da crônica, um causo, né? E agora trouxe para eles, né? A gente já vai falar mais tarde aqui, né? E agora trago para eles o microconto, né? Trabalhando com o microconto. Então, aqui já mostrando aqui para vocês esse, né? Esse também, né? Que são os dois. O novo mínimos ainda não tenho, né? Novo mínimos ainda não tenho, se Deus quiser terei logo, né? Que já falando dos dois livros aqui da Pangea, né? São livros que tenho trabalhado bastante na sala de aula, né? Que tem servido de matéria para né, os microcontos, né? Porque o que a gente vê, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, o que a gente vê principalmente nos livros didáticos, esse textos picotados, né? Textos fragmentados. O aluno não tem uma ideia, né? Ele vê coisas picotadas ali, textos que o livro didático pega só uma parcela dele para poder trabalhar, e trabalha não o literário, né? Trabalha a interpretação de texto, aquela bem rasa, né? E a gramática, para trabalhar a gramática. Então, e a literatura acaba ficando de lado, e muito mais a argumentação, né? Então, a literatura é esse espaço privilegiado que mostra para o aluno essa diversidade dos gêneros textuais. E como eles se apropriando dos gêneros textuais, eles conseguem melhorar a construção da argumentação. E aí eu trago o Cosson, né, aqui para a gente, porque acho que é um cara que tem uma ideia muito bacana sobre essa leitura do texto literário, né? Tem trazido contribuições assim incríveis, né? Essa ideia desse curso de hoje, eu quero deixar ressaltar isso, né? Partiu de uma disciplina que fiz no doutorado, que tem umas coisas assim que acontecem, né? Que era uma disciplina que não estava nos meus planos fazer, não era uma disciplina que estava associada ao que eu estava fazendo, né? Que era de leitura literária, de leitura, né? Disciplina de leitura com a professora saudosa, professora Ana Lúcia Espíndola. Que foi uma disciplina que me surpreendeu muito, né? Aprendi demais com essa disciplina no doutorado, né? Nós entramos ali naquela disciplina, muitos entraram na disciplina para poder cumprir créditos, né? Isso acontece muito, e acabamos nos surpreendendo e fizemos coisas incríveis nessa disciplina.
criamos um vínculo muito, muito interessante, e todos ali que fizeram a disciplina dela, saiu a cabeça outra, né? É incrível como que foi interessante. E aí trago aí para vocês o Cosson, que diz que, se tratando do texto literário, as abordagens têm preferencialmente partido de trechos que o livro didático apresenta. Né? Trechos, né? Restringe-se a análise desses fragmentos de texto. Perceber um tratamento que faz a literatura um pretexto. Então ele vem só confirmar isso que a gente já percebe na prática, né? É a gramática ou a produção textual, mas uma produção textual que se faz rasa depois, né? Os modos de ler na escola têm sido inadequados, né? A Rosária está dizendo... Vamos ver aqui, a Rosária está dizendo. Esse ano fui fazer com uma aula especial de disciplina de teologia do curso só por curiosidade mesmo. E se surpreendeu, Rosária. Que bom, que bom. A teorias do conto tinha que ser um negócio obrigatório, né? Tinha que ser um negócio obrigatório, porque abre a mente para as coisas literárias, assim, incríveis, né? Fiz teoria do conto no mestrado, teorias do conto no doutorado. Com certeza, professor. Com certeza, com certeza. Eu digo assim, que o meu entendimento de literatura vem antes dessa disciplina e depois dessa disciplina. Dessa disciplina da disciplina também que a professora Kelsilene fez, né? Que são das instâncias narrativas, né? Do texto narrativo, das estruturas narrativas, né? Todas, que também é outra coisa muito, muito legal. Teoria narrativa, isso, Viviana, obrigado. Tava lembrando da disciplina. Teoria narrativa e teorias do conto. Isso tinha que ser obrigatório para todo mundo fazer. Tinha que ser. Né? Essa experiência estética, trazer para o aluno essa experiência estética, essa imersão na experiência estética. Né? E os gêneros textuais curtos, né, como o conto, o microconto, a crônica, até o causo, né, que é muito interessante, o causo, né? Até o causo é interessante. O poema, né? Porque a gente não precisa ficar fragmentando o texto. A gente pode levar para a sala de aula esse texto e lê-los na íntegra para eles, né, com o tempo que temos, porque sabemos está cada ano mais diminuindo o número de aulas de língua portuguesa. Vocês têm reparado isso? Eu já cheguei a dar aula no ensino médio com 6 aulas de língua portuguesa, quando eu comecei a dar aula. Com 6 aulas de língua portuguesa, para você trabalhar, sim, Viviane, para você trabalhar gramática, produção de texto e literatura. Não é? Nós tínhamos a disciplina de literatura. Sim. Agora, 2 aulas por semana. O que você faz com 2 aulas por semana? No primeiro ano, aqui ainda é 3. 3 de literatura, 3 de língua portuguesa. E no segundo, no terceiro ano, que é quando eles precisam mais, 2. Não é? E nem sempre essas outras disciplinas que vieram, como intervenção comunitária, como projeto de vida e os itinerários todos não contam. Então, os gêneros literários curtos têm servido muito para a gente fazer isso. E até instigam eles a ler os textos mais longos, né?
lendo, por exemplo, Vilela, que eu levo sempre para ler, até minha filha brinca comigo. Nossa, o Rodrigo está toda hora com o livro do Vilela indo para a sala de aula, né? Porque me serve muito na sala de aula, né? Me serve muito para trabalhar, e eu consigo trabalhar o conto, ler o conto e trabalhar o literário em uma aula. Então, isso me vale muito, né? Então, do que ficar pegando esses fragmentos que não dá em nada, né? Então, o trabalho com o conto, com o microconto, com o causo, com a crônica, né, tem sido interessante. E aí, nessa minha prática, e aí conheci com as meninas, né, com a Karina, com a Ângela, tudo mais, a pesquisação do Tiolente, né, que é muito interessante. E tentei levar isso para a sala de aula, para organizar melhor esse pensamento, organizar essas práticas, né? E o Tiolente traz na pesquisação essas três coisas interessantes, que é a resolução de problemas, a tomada de consciência e a produção de conhecimento, né? Então, eu tentei trazer para eles, para esses três links, para eles conseguirem fazer essa ponte entre o texto literário e a produção textual do texto dissertativo argumentativo, né? Como, por meio do texto literário, a gente consegue essa resolução de problemas? Que problemas devemos resolver? Né? Todo tema de redação, ele parte de um problema. Né? Então, e muitos deles não conseguem identificar o problema. Né? Então, essa identificação e a resolução de problemas. O próprio texto dissertativo argumentativo do Enem, que é o texto de solução, porque temos na UFMS e em outros vestibulares o tema de posição, né? Então a gente separa esses dois temas assim, né? Temas de solução e temas de posição. Eles precisam encarar um problema e precisam saber como resolver aquele problema, né? De aplicar ações que possam resolver esse problema, ou que possam minimizar o problema. Né? Para isso, eles passam pela tomada de consciência e a produção de conhecimento. Aí o Tionente diz assim, para alcançar simultaneamente os três, a ação requer um amadurecimento metodológico impecável. Ela promove a observação, o pensamento, a ação e reação, o que temos trabalhado na sala de aula com eles, né? Esse amadurecimento metodológico. Essa ponte entre o texto ficcional e a argumentação não foi de hoje, né? A gente já está tentando fazer isso há muito tempo, né? Então, no começo, quando coloquei essas práticas na sala de aula, eles não conseguiam observar, mas o senhor vem com literatura para a gente trabalhar a dissertação, mas a gente vai aprender o texto narrativo e não o texto dissertativo, né? Então, eles não conseguiam ver essa ponte, né? Ah, mas não é texto dissertativo, a gente vai aprender narração. Então, eles não conseguiam dissociar uma coisa da outra. Associar, na verdade, não é dissociar. Eles não conseguiam associar
o texto narrativo, o texto literário com o texto dissertativo. Então essa provocação que fiz para eles, esse percurso literário, nós tentamos isso várias formas, tentamos de diversas formas metodológicas. Eu acho que esse percurso foi o que melhor deu certo na sala de aula, né? Que é a leitura do texto literário na íntegra, por isso os gêneros textuais, os gêneros literários curtos, né? Então fizemos essa leitura atenta, às vezes até 2, 3 vezes o mesmo texto, observando essas questões todas. Depois de feita essa leitura literária na íntegra, aí a gente foi para o debate, para que eles exercitassem a questão da argumentação oral. O que tem de interessante ali nesse texto literário? Primeiro, antes de tudo, sem pensar na argumentação, não é? O que você enxerga nesse texto, né? Como que você interpreta esse texto, né? Eu acho que antes de tudo, antes de produzir, precisa interpretar, né? Precisa entender o texto do outro para produzir o seu, né? Então, por meio do debate, um falava uma coisa, outro falava outra, outro falava outra, e aí eles iam entendendo o texto literário. Nossa, mas é isso o texto. Nossa, mas é aquilo. Nossa, então eles iam entendendo essas relações, principalmente as relações de causa-consequência, né? As relações de generalização e especificação, né? O percurso realizado pelo escritor. Esse conto, ele tem um percurso dissertativo? Então, esse debate, né? Às vezes a gente fazia na mesma aula. Eu acho que pela brevidade do texto, dá para fazer, em uma aula, dá para fazer a leitura do texto e dá para fazer o debate. Em uma aula a gente consegue fazer isso, né? Se bem organizado, é claro que eu sei que tem realidades e realidades, né? Às vezes tinha dia que eu chegava na sala de aula só para organizar os alunos, ia 15 minutos, 20 minutos. Tem todas essas questões de interferência externa, é a coordenação, é a direção que vem falar alguma coisa, é chamar para o lanche. Você quer ver uma angústia que eu estou no meio do pensamento, a pessoa chega, vamos pro lanche. Não sei se acontece com vocês, mas é uma realidade nas escolas públicas, né? Então a gente perde até o fio da meada, né, com isso. Mas quando a aula rende, né, a gente consegue fazer essa leitura do texto literário bem feita, até 2 vezes, e fazer esse debate, deixar esse debate, e aí, enquanto eles vão fazendo o debate, porque o debate é um recurso metodológico muito interessante, porque muitos deles, principalmente depois da pandemia, os alunos vieram inteiramente retraídos, né? Eles estão, assim, com muito receio de falar, não sabem argumentar, não sabem se colocar, né? Então, no debate, a gente vai organizando isso, é assim, é assado, então eles vão conseguir, eles veem os outros se colocarem, né? Eles até utilizam o próprio procedimento do texto literário para argumentar no debate, né? Isso é interessante. Usando trechos do texto literário para argumentar, usando trechos do texto literário que acabamos de ler como fundamentação daquela opinião que ele está dizendo, né? Eles começaram a já achar no texto literário a justificativa para o que estão fazendo, para o que estão falando, né? O texto literário justifica, o texto literário explica, né?
E a nuvem de propostas é muito interessante, porque eles fizeram, nós fizemos pelo WhatsApp, durante a pandemia, pelo WhatsApp eles iam mandando palavras e tal. Agora que voltamos, a gente vai escrevendo na lousa, eles vão falando essas palavras-chave, né? A gente vai juntando essas palavras todas, fazendo esse painel de palavras e de propostas, né? De ressignificação do texto literário. E como que eles enxergam o tema. Então, a gente traz o texto literário, tá, aí eu fico perguntando para eles, nesse texto literário, qual seria o tema que a gente poderia trabalhar? Ou então, qual é o procedimento utilizado pelo escritor, pelo autor, para argumentar em função de um determinado tema? Então, é bacana eles verem isso, né? E aí a gente chega na produção textual. E quando chega na produção textual, a argumentação escrita, porque já teve uma argumentação oral que melhorou antes, quando chega na argumentação escrita, o texto dissertativo, argumentativo, ele melhora consideravelmente. Né? Eu fiz o teste das primeiras redações. Então, eu começo o ano com uma redação sem utilizar o texto literário. E eles fazem esse texto. Depois, a gente vai trabalhando isso. Aí, lá pela quinta, sexta produção textual, que já estamos fazendo com esse método, eles fazem outra dissertação. E aí eu trago as duas, mostrando para eles. Olha o tanto que você evoluiu dessa primeira para essa última aqui. Né? Como eles melhoram consideravelmente na qualidade da argumentação. Né? Então, o texto literário, ele não é um meio, né? Não é a desculpa, mas ele é o ponto de partida, o ponto de chegada. Bom, então trabalhamos com o microconto, com a crônica e com o conto. Trabalho com poema também, mas menos. Então, hoje para vocês, eu quero trazer para vocês alguns microcontos daqui, para a gente trabalhar, para a gente mostrar na prática alguns microcontos aqui do Mínimos e Brevíssimos, alguns do professor da Alciene e do professor Hauer, né, que estão aqui. Eu trago um livro bacana feito lá, né, professor, pelo Edson, lá na Egil, ó, né, lá em Tuiutaba. Trago aí para vocês aí o Pescador de Tatu, Contos Pitorescos de Santa Vitória, uma cidadezinha perto lá de Tuiutaba, né, que é muito interessante, histórias interessantíssimas, são causos, crônicas, né, que trazem aqui, muito interessante também. E trago um conto do Você Verá, e trago um conto do Fim de Tudo, né, para a gente trabalhar essa questão da argumentação, como que a gente pode terminar. Então, durante, a gente usa o Perelman e o Brecht Teca para trabalhar esses três tipos de argumentos durante a leitura literária, né? Os argumentos quase lógicos, ligados a formas lógicas ou matemáticas, principalmente mostrando para eles essa diferença do texto dedutivo para o indutivo, né? A dedução para a indução, né? Os argumentos baseados na estrutura do real, que estabelecem juízos admitidos, e eles conseguem enxergar no texto literário cada um deles. Os argumentos que fundamentam a estrutura do real, que criam e estruturam o real, e permitem a articulação de generalizações e imitações. Como isso a gente consegue ver no texto literário e como o texto literário contribui para isso, né?
para que isso... E mostrando para eles que informar e opinar são duas coisas diferentes. Mas quando a gente consegue combinar de maneira harmônica essa informação e opinião, aí a gente cria o argumento. Então, o argumento, ele é criado a partir dessa base, né? Da informação e da opinião, dessa relação entre as duas coisas, da informação e da opinião. Eu trouxe aqui antes desses aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem um escritor japonês, muito conhecido, né? Sempre está na lista aí dos finalistas do Nobel, mas nunca ganha, né? É um escritor japonês que gosto muito, né? Que é o Haruki Murakami. E eu trouxe para vocês aqui, esse é o comecinho, o primeiro parágrafo de um romance dele, que é o Tsukuru Tazaki, né? Os anos de peregrinação do incolor Tsukuru Tazaki, é o nome do romance, esse nome extenso aí, né? É interessante como a gente consegue ver. Primeiro eu mostro para eles como que esse parágrafo é exatamente a estrutura que precisamos de um parágrafo dissertativo, mas que o Murakami faz no texto literário, né? Então ele consegue fazer isso de uma maneira interessante, né? Como que a escrita fica organizada no parágrafo? Como que o parágrafo fica organizado, não é? E aí eu coloco para eles a questão dos três elementos que constroem o parágrafo dissertativo, né? Que é o tópico frasal, que é aquela frase inicial, né? Que traz a ideia inicial, que todo o parágrafo vai ser construído em torno daquela ideia, né? Então, isso não é regra, mas estruturando, os alunos percebem que aprendendo essa estrutura, essa organização do parágrafo, eles conseguem organizar as ideias. Organizando as ideias, eles conseguem relacionar e organizar os argumentos, né? Para que eles mantenham a progressão temática, para que eles mantenham a remissividade, que é essa retomada de elementos, para que eles acrescentem conteúdos que a gente chama de complementaridade, e para que a gente consiga enxergar que ele tem um projeto de texto que a gente vê que ele está partindo de um ponto e indo para outro ponto, né? Eu costumo falar para os meus alunos uma frase do Paul, né? Que o Paul dizia: eu não começo escrever eu não escrevo a primeira linha se eu não sei o que vou escrever na última. Porque tem essa noção do texto, né? Antes de começar a escrever, do começo, do meio, do fim do texto, né? Então, essa estrutura do parágrafo, por meio do tópico frasal, das frases de sustentação ou frases de desenvolvimento e a frase de conclusão, organiza melhor o pensamento deles. Eles conseguem se organizar, não é? É muito interessante alunos que não tinham essa noção dessas três partes do parágrafo argumentativo e hoje tem, né? Temos alunos aqui na aula que podem dizer melhor, porque eles conseguem organizar o texto fazendo isso parágrafo por parágrafo, né? E como esse parágrafo inicial do Tsukuru é interessante, né? Olha como ele escreve bem, ele escreve de uma maneira simples, sem ser simplista, né? O que admiro também no Luiz Vilela. Acho que por isso que gosto do Murakami, porque é um texto bem escrito, mas sem ser simplista. É simples sem ser simplista, o tanto que isso é difícil, né? Chegar nesse nível, né?
Aí ele diz assim, ó, de julho do segundo ano da faculdade até janeiro do ano seguinte, Tsukuru Tazaki viveu pensando praticamente só em morrer. Aqui nós temos já a ideia inicial, né? Viver, pensar em morrer, quer dizer, nesse meio tempo, olha o conectivo, né? Nesse meio tempo, que faz a remissividade, mas ao mesmo tempo já entrega um desenvolvimento. Ele completou 20 anos, mas o marco não significou nada em especial para ele. Quer dizer, essa frase já expande a ideia inicial do tópico frasal. E olha como o operador argumentativo, né, no texto literário. Quer dizer, o Murakami utiliza operadores argumentativos no texto literário, nesse meio tempo aqui, que são os marcadores temporais, né? De julho do segundo ano, nesse meio tempo, naquela época, até hoje, afinal, olha como ele. Isso é a marca do texto literário que traz o tempo, né? Que traz as marcas temporais. Então, as marcas temporais, nesse caso, servem como operadores argumentativos, né? Os adjuntos adverbiais trazem essa noção. Como esses adjuntos adverbiais de tempo vão demarcando, Ana, no começo do ano não compreendia como esse texto já estava entendendo, mas hoje vejo como é nítido. Exatamente, Aninha. Que bom que você percebeu isso, né? E está escrevendo bem. Então, como vai demarcando o trecho. Isso quando ele pega essa estrutura desse parágrafo e joga para o parágrafo dissertativo, fantástico. Fantástico, né? Trazendo todos esses operadores argumentativos. Olha como a frase final, afinal, então nós temos uma frase de conclusão, né? Então, o parágrafo tem também introdução, desenvolvimento, conclusão. O próprio parágrafo vai trazendo isso, né? Então, afinal, naquele momento, também de novo, marcador temporal, atravessar a soleira que separa a vida e a morte era mais fácil que engolir um ovo cru. Olha que interessante como ele fala de suicídio. É um texto que fala sobre o suicídio. Mas que em nenhum momento ele usa a palavra suicídio, né? Então, também é outra coisa interessante que percebemos no texto literário e que vemos como que o Murakami constrói o texto e que isso pode contribuir para o texto argumentativo. Para vocês faz sentido isso? Quero mostrar algumas coisas interessantes que a gente tem trabalhado em sala de aula. Primeiro, essa questão de compreender relações, né, de estabelecer relações, né? Então, o texto literário, ele nos ajuda a estabelecer relações entre temas e figuras, entre temas e assuntos, né? E aí eu faço uma provocação interessante com eles aqui, né? O professor Howard não vale, tá? Mas eu vou fazer aqui com vocês, que eu faço essa brincadeira com eles aqui, né? Utilizando um microconto da Alciene, que gosto demais, que eu acho, assim, uma das coisas mais geniais que já li nos últimos anos. Tão simples, mas é muito bacana. Acho que ela foi tão feliz. Ela foi tão feliz nesse microconto, né? Não sei se o professor Howard se lembra desse microconto, que é o plantão policial, né? Que está aqui no mínimos e brevíssimos, né? Quem tem o livro, se tiver o livro, está na página 54, né? É interessante esse conto, esse microconto, né? Que diz assim: plantão policial.
Pênalti aos 49 minutos do segundo tempo. O artilheiro se concentrou, mediu a distância, calculou o ângulo, respirou fundo, chutou. Termina assim. Eu vou ler de novo para vocês. Plantão policial. Pênalti aos 49 minutos do segundo tempo. O artilheiro se concentrou, mediu a distância, calculou o ângulo, respirou fundo, chutou. Aí eu faço a seguinte pergunta para eles. Podemos afirmar que o artilheiro, ele é um artilheiro minucioso? O que vocês acham? Muitos alunos perguntaram para mim, mas professor, o que é ser minucioso, né? Tá a questão do vocabulário, né? Então, ser alguém que é detalhista, que é cuidadoso. Veja bem, 49 do segundo tempo é o pênalti aos 49 do segundo tempo. Não tem jeito de ser mais num momento de maior tensão do jogo, né? E o artilheiro que poderia pegar a bola e desesperadamente sair dando um chutão assim, né? Não, ele ajeita a bola, ele se concentra em médio ângulo, né? Então, quer dizer, é uma compreensão textual, ele vê o raso, né? E a palavra minucioso não está no texto, mas a gente consegue inferir facilmente, né? Que é um minucioso. Agora, o que é interessante é o que tem a ver o plantão policial com o resto do texto? Qual a relação entre o título e o texto? É o que eles ficam se perguntando. É muito interessante, eles ficam quebrando tanta cabeça, porque é muito interessante essa relação, né, do título e do texto. É claro que a gente tem interpretações possíveis, né? Existem as interpretações possíveis e as interpretações impossíveis, né? Percebe como e aí o conto tem esse microconto, ele tem tudo que um conto precisa ter, né? Então ele tem personagem, ele tem narrador, ele tem tempo, ele tem espaço, ele tem focalização, ele tem tudo que um conto. Ele tem final inesperado, ele ganha da gente por nocaute, como diz o Cortázar. Tem esse final aberto, inesperado, que se a gente for ver não é tão aberto assim. Por que o conto termina com chutou? Se a gente não sabe se teve gol ou não, se fez gol ou não. O que vocês acham? Esse final todo inesperado. Tem a ver, né? Ela não escreveu isso à toa, né? Então tem todo um significado aí. E aí justamente essa relação do plantão policial. Como a gente já aprendeu já nas aulas de microconto, né? Que o microconto, a história, a argumentação começa no título. O microconto começa no título. Bom, então, como que faz? Então, o microconto ele começa no título. Então, os alunos pensam que o espaço desse conto é o estádio de futebol, né? É o jogo de futebol. E aí eles fazem cada inferência, cada relação que você fica besta de ver. Mas, na verdade, o espaço é o plantão policial.
né? Esse é o primeiro espaço. Quando eles percebem que o personagem principal é o jogador, é o artilheiro. E não, não é o artilheiro. É a pessoa que está lá assistindo o jogo. Essa relação que a gente consegue ver entre título e texto é que tem alguém assistindo o texto, tem alguém assistindo o jogo, não o jogo propriamente em si. Né? Tem alguém assistindo o jogo. Então, aí é que a gente estabelece essa conexão entre título e texto, né? Porque o espaço é a delegacia, é o plantão policial, né? E aí eles conseguem enxergar. Vocês conseguem enxergar essa relação agora? De ver que o espaço é o plantão policial, o espaço é a delegacia e que ele está assistindo o jogo, né? A gente pode ter outras interpretações, mas essa é uma interpretação que eles conseguem enxergar a lógica, né? Conseguem enxergar essa ligação das duas coisas. E aí o final se justifica, né? Fazendo essa relação, o final se justifica. Esse chutou em aberto aí, né? Porque pode ter chegado alguém, a televisão pode ter desligado, ele foi atender uma ocorrência e não viu se houve pênalti ou não, se fez o gol ou não. Então, ele consegue enxergar essas relações. Então, esse conto Plantão Policial, só esse conto já dá uma aula em sala de aula. Né? Um outro interessante que temos aí, um argumento perfeito. Aí, nós temos aí na página 18, outro texto dela, que é a humanidade, né? Ela revisita uma máxima argumentativa, não é? Penso, logo não desisto. Merecemos nova chance. Né? Então, olha só como ela faz essa intertextualidade com a máxima do Descartes, né? E ressignifica toda a argumentação. Né? Nós temos a argumentação aqui, né? Nessa humanidade. Assim também como temos, acho que seguindo a mesma linha, um conto do professor Howard, que temos aí na 177, que é o Gênesis, que eu acho que provocação, né? Interessantíssimo. Todo criador é irresponsável, vide Deus. Nós temos aí, nós temos aí, nós temos a opinião se justificando depois, né? Então, aí a base da argumentação. O outro interessante que gosto de trabalhar também com eles, que é o Palestra, na 256. Esse também eles gostam muito. Ah, eu coloquei errado, não está na 256, está na 252. Né? Que é justamente esse argumento falacioso, né, que a gente vê por aí também, mostrando para eles o que é uma falácia, né? Mostrando para eles como que a argumentação, se não for bem feita, ela se esvai, né? Depois de por meia hora ouvir o PhD pontificar nulidades, sintetizou: quanto mais vazia a cabeça, mais a boca fala. Então, assim, a argumentação, né? Aqui, nesse conto. Então, nós temos aí nos microcontos, nós temos aí, aqui no livro do Márcio, uma história interessante, né? Que também vemos esse processo da argumentação, que é uma história que chama Carrapato, né? Que aí é interessante, percebam como a brincadeira com a palavra faz a qualidade da argumentação oral, né?
o médico veterinário do IMA, Valmir Perusso, e o engenheiro agrônomo Marcos Alfredo, por sinal meu tio, da Emater, personagem do caos aqui, foram convidados a falar sobre doenças durante um curso de bovinocultura na região do Borá. Um dos assuntos abordados foi o ataque de carrapatos em bovinos, que na época estavam prejudicando a produção rural. Na ocasião, falando bastante sério, Marcos perguntou ao colega Valmir se ele tinha algum desenho do dito cujo, pois não o conhecia. Um produtor, um tanto nervoso, me disse: não tem cabimento, trabalha tanto tempo na Emater e não conhece carrapato? E o Marcos respondeu com aquela cara de anjo: olha, eu conheço carro a gasolina, carro a álcool, mas carro a pato não. Para justificar a argumentação. Né? Conheço carro a gasolina, carro a álcool, mas carro a pato não. Brincando com essa sonoridade da língua portuguesa e a argumentação servindo de base para o humor, como efeito de humor aqui também na crônica. Né? E aí, para terminar, né, acho que não vai dar tempo de tudo, um que está aí agora no conto, né, do Luiz Vilela, tem dois contos que eu trabalho em sala de aula, que é o Corpus e o Não Quero Nem Mais Saber. O Corpus e o Não Quero Nem Mais Saber. Né? O Não Quero Nem Mais Saber é do Fim de Tudo, né? Que é muito interessante o processo de argumentação nesse conto, porque tanto Corpus quanto Não Quero Nem Mais Saber são contos em que temos duas pessoas conversando, como sempre no Luiz Vilela. Né? Temos um encontro de duas pessoas ali conversando. No caso, são dois homens, tanto no Corpus, quanto no Não Quero Nem Mais Saber. Né? Então, esses dois, os dois estão na minha tese de doutorado, né? A análise dos dois, desses dois contos. E como também, falando do Filho de Machado de Assis, quando comecei a falar do Filho de Machado de Assis, que o Vilela tem muito texto de tese, onde ele tem uma tese, olha só, a argumentação. Ele tem uma tese e, por meio do texto literário, ele desenvolve os argumentos para provar essa tese. Né? Então, no Filho de Machado de Assis, ele tem essa tese, e nesses contos também, como em outros contos. Né? Como ele parte de um tema, sempre de um tema. O Corpus, se eu não me engano, eu acho que ele não escreveu outro, eu não sei. Depois não vi mais o que ele escreveu, que depois do doutorado não mais mexi com ele. Mas, se eu salvo engano meu, acho que é o único conto que ele fala dessa questão tecnológica. Né? E o Corpus é um conto que são duas pessoas ali, eles estão na internet, né? E eles estão vendo fotos de um acidente de avião. Né? Então, eles estão ali observando e eles mesmos achando absurdo essa superexposição na internet, essa falta de privacidade na internet. Né? E é um dos temas que a gente trabalha sempre em produção textual. Né? Então, eles estão ali discutindo essa questão da invasão de privacidade, dessa questão de ficar mostrando
essa superexposição dos corpos ali, todos vísceras para cá, vísceras para lá, essa questão que tem um acidente de carro, a pessoa vai lá e tira a foto do povo morto lá, com perna decepada, aquela questão toda, então ele traz essa questão do grotesco dessas imagens, né? E eles mesmos ficam ali discutindo, eles estão ali vendo, passando as fotos, admirando as fotos, comentando as fotos, mas eles mesmos estão fazendo o que condenam, né? Que eles estão vendo, né? Então é interessante esse conto. Tem um outro conto do Você Verá, que também trabalha em sala de aula, que é o Mataram o Rapaz do Posto. Eu trabalho bastante, porque é um conto engraçado, né? E a molecada gosta desse conto. E ele também trabalha essa questão Eu trabalhei esse conto quando fui trabalhar a questão do aumento da violência nas cidades do interior, né? Trabalhando causas e consequências do aumento dessa violência e também essa banalização da violência, que é o que faz essa intersecção argumentativa entre o Matar o Rapaz do Posto e o Corpus, a meu ver, né? Mas a argumentação interessante mesmo é ali no Não Quero Nem Mais Saber, né? Porque o narrador, a história se passa em São Paulo, e o narrador está ali, não sei se está saindo do serviço, alguma coisa assim, passa naqueles bares ali da Augusta e vai tomar uma vitamina, né? E ali, tomando essa vitamina, ele passa a conversar com o cara que faz a vitamina para ele lá, o atendente, que é da Bahia, né? E eles começam a discutir assuntos muito relevantes. E a argumentação que o cara usa, que o jeito de colocar o ponto de vista, né? Ele trabalha muito bem. Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, rapidinho, só para vocês terem uma ideia do Não Quero Nem Mais Saber. Que é muito interessante. E como ele vai trabalhando um argumento interessante, um tipo de argumentação, que é justamente trabalhar com o contra-argumento, né? Desmerecendo São Paulo para valorizar a Bahia, né? Como eles colocam, né? Ele coloca caju. O que é caju aqui? É a careta, não é? Em São Paulo eles chamam de caju a careta, lá não, lá é a fruta. A gente mandava a meninada pegar, sacudir o pé, e o chão ficava tampado e ainda dava para os porcos, né? Na fazenda do papai tem todo tipo de banana, ele vai desfiando os tipos de banana, laranja, né? Mas essa é da Bahia mesmo, não é a que eles dizem aqui que é da Bahia, tá vendo como ele vai construindo? Ela é docinha, parece que a gente pôs açúcar, é uma delícia, né? Carne, por exemplo, então, ele tem uma tese, né, de que as coisas aqui não têm gosto de nada. Então, ele parte dessa ideia. Aqui em São Paulo, as coisas não têm gosto de nada. E o tempo todo, a conversa dele é trazendo argumentos para provar que as coisas em São Paulo não têm gosto de nada. Que São Paulo tem acabado com a vida dele. Então, o texto inteiro ele vai
ele vai mostrando como que as coisas de São Paulo são ruins e as coisas da Bahia são boas. É a fruta, é a carne, a linguiça, a poluição, né? O trânsito que deixa a vida agitada, que deixa as pessoas mais velhas, que ele envelheceu muito tempo, em pouco tempo. Quer dizer, ele vai trazendo toda essa questão da argumentação. Então, o texto é a tese, a apresentação da argumentação. E no final, a única solução possível, é voltar para a Bahia. Né? Essa é a solução possível. Então, ele traça, nesse Não Quero Nem Mais Saber, por meio do texto literário, o Vilela traça inteirinho o percurso argumentativo. Quando os alunos percebem isso nos contos, é muito interessante. E eles conseguem potencializar os textos deles. Faz sentido para vocês isso? Alguma pergunta, alguma provocação, alguma indagação, crítica, sugestão, comentários? É um pouquinho do que a gente está fazendo em sala de aula. Quem sabe a literatura pode um dia mudar o mundo. Eu acredito que no vestibular que eu fiz lá em 96, me deu aprovação, foi ter lido todos os livros do que era pedido no vestibular. Tinha estudado o segundo grau da época, tal. Fiz as bibliotecas para essa leitura, claro, mas é claro. Se é uma coisa que tem de interessante nos vestibulares ainda, são as leituras obrigatórias das obras literárias. Porque o aluno está em constante, porque para ler aqueles 10 livros, ele tem que estar em constante contato com a literatura. Isso ajuda demais ele na redação. É isso, professor. Temos alguns comentários aqui no chat. Larissa, top, parabéns, professor. A Kátia também fez um comentário. Está todo mundo tímido no sábado de manhã. Sofrimentos a gente tem muito sempre, a Rosália disse. A Kátia, excelente explanação. Obrigada, professor Rodrigo. Professor Rodrigo, então vamos fechar o slide, por favor, para as suas considerações finais, encerrando esta apresentação, nesta manhã de sábado, no encerramento do 13º Seminário do GPLV. Por favor. Bom, eu só quero agradecer a presença de todos aqui, a presença lá na quinta-feira que fizemos o debate de projetos, né? Kátia, quanto tempo que não te vejo, filha? Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo. Que bom, que legal, Rosália, muito bem, Cleia. Obrigado, Aninha, tamo junto, filha. E eu só quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que me deram de trazer minhas angústias, todas as minhas experiências em sala de aula, desde lá da quinta-feira, né, Cleia, que fizemos os debates dos projetos, 2 projetos que gostei demais, que acho que trouxe algumas contribuições interessantes, assim, né, e só quero agradecer ao GPLV, que estou no GPLV quando ele ainda não era Literatura e Vida, que era outra coisa, né? Então, lá nos primórdios dele, então, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, mesmo que agora distante, mesmo que agora não participando ativamente como gostaria, por conta das minhas atribuições de serviço. Gostaria muito de participar, como participei ativamente dele. Tenho histórias assim, lembranças de congressos que fomos juntos, de perrengue que passamos juntos, de coisas que passamos juntos, né, professor? Isso muito tempo ali,
um grupo que é mais do que um grupo, né? Nós ficamos amigos, muito amigos, né? Um grupo muito unido, um grupo que mesmo as pessoas que saíram do grupo, que estão em outros lugares, a Pauliane nos Estados Unidos, eu para o outro lado, quer dizer, estamos juntos ainda, né? Isso é muito interessante, como o professor Howard conseguiu juntar essa galera, e quem está entrando agora no GPLV, aproveita bastante a oportunidade, porque é enriquecedor. Eu só quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigado por vocês estarem aqui no sábado de manhã, ouvindo essas maluquices desse professor. Obrigado, Rodrigo. Você participou do nosso GPLV na posição de quem tinha o seu projeto de pesquisa debatido e se apanhava para danar. Sim. Como todos. É um momento bom, é um momento de crescimento, é um momento que os projetos são debatidos fora da qualificação, antes da qualificação. Quando o projeto é apresentado, ainda nem começou a pesquisa propriamente, fazendo disciplina, e tudo isso amadurece muito as intenções, amadurece o projeto, amadurece a pesquisa. Depois você teve seus momentos de apresentar palestras, comunicações, né? Chegou nos minicursos, né? E crescendo e amadurecendo, né? Aliás, retoricamente, não convinha você falar que é cria do professor Howard, não, você espantou 99,999 mil possíveis internautas que iriam assistir, mas tudo bem, o 0,000001 que ficar é só de gente boa, tem certeza. Bom, chegamos então ao fim desta sessão e fica aqui o registro, porque essa é a atividade de encerramento do 13º seminário do GPLV. Eu quero agradecer imensamente a todos os membros do grupo pelo empenho no desenvolvimento das atividades, na organização do evento, em particular ao professor Marcos Rogério Reck Dornelles, que presidiu a organização, a nossa professora, já doutora agora, Natália Tano Portela, que acompanhou o professor Marcos, assessorou em tudo, cuidou dos bastidores. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Natália, muito obrigado aos monitores, muito obrigado a todos do grupo. Sem a participação de cada um, sem a participação de todos, num sentido coletivo de realizar um evento que teve muitos debates, muito densos, muito produtivos, muito seminais, como deve ser apropriado em um seminário. Muito obrigado a todos, e até o 14º seminário no ano que vem, mas, enquanto isso, temos aulas, outras interações. Obrigado, tchau. Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, até mais. Até mais.